Olá, bem-vindas ao meu canal, eu sou a Cíntia e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês finalmente a capa da máquina de costura que a gente vai fazer com o painel da costureira da Fuxicos e Fricotes. No vídeo passado a gente já fez essa cestinha aqui, é uma necessaire box que ela se transforma em cestinha e hoje a gente vai fazer a capa que é do mesmo painel, olha que gracinha. Aí sobram mais dois elementos que eu já tenho algum projeto para esses elementos, só que a gente vai fazer agora só em setembro. Esse vídeo é em parceria com o Dimitri Lopes, da loja Fora da Caixa. Em Portugal vocês podem encontrar todos os painéis da Fuxicos e Fricotes através do Dimitri. Eu vou deixar os contatos aqui na caixinha de informações. E espero que vocês gostem, é a primeira vez que eu tô fazendo também, eu tô com a ideia aqui na cabeça, mas eu acho que vai sair bem bacana. Com relação ao tecido, vocês devem ter aquele tecido lindo da costureira, aquele tecido que tem também linha, carretel, tem um tecido mais claro, mais escuro. Infelizmente a gente teve um problema de logística, não chegaram esses tecidos para mim, eu consegui somente painel. Então eu vou utilizar outros tecidos, mas obviamente vocês podem usar aqueles que com certeza vai sair muito mais interessante o trabalho de vocês, mas o nosso objetivo aqui hoje é simplesmente orientar vocês sobre como fazer esse projeto. Então eu vou baixar um pouquinho a câmera e vou explicar o passo a passo para vocês. Bom, meninas, então para o nosso projeto nós vamos utilizar, eu tô utilizando uma alcinha, essa é um restinho que eu tinha, um pedacinho que eu vou reutilizar. Essa alça vocês podem fazer à mão, depois eu explico pra vocês. Podem fazer com o próprio tecido, eu vou usar um pouco de viés também. Se vocês tiverem renda, vocês podem utilizar. E o nosso projeto vai ser o seguinte, vai ser a capa para máquina de costura. Obviamente cada máquina tem a sua medida, então agora a gente vai começar tirando as medidas da máquina. E a minha é um pouco grande, tá? Já vou avisando porque a minha é bem... Ela tem essa extensão aqui que deixa ela grande, ela é bem alta. Então é uma portátil, uma FAF Expression. Então ela tem uma dimensão um pouco maior, vocês não se assustem, mas agora vocês vão entender como tirar a medida da máquina de vocês. Então como que a gente vai fazer? Essa capa, ela vai ter dois bolsinhos laterais. Esses bolsinhos vão servir para vocês guardarem acessórios, tesoura, canetas, enfim, uma série de coisas que vocês quiserem, tá? Então, depois eu explico do painel, a gente vai começar tirando as medidas da máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a medida lateral, eu vou pegar da parte maior da máquina. Então, deixa eu virar aqui. Essa parte aqui, lateral, é a parte maior. Eu vou tirar a medida dela. E vou anotar essa medida. Aqui, pra mim, tá me dando 22 centímetros. Então, eu vou anotar aqui, 22. E a altura, eu tenho 30. 22 por 30. E pego também a parte aqui de cima. Lembrando que a parte de baixo geralmente é maior, porque tem a parte da manopla ali à direita. A minha tá dando 52. Então, o desenho dela é assim. Eu tenho ela aqui, ela tá me dando de profundidade 22, 30 de altura e 52 de largura. A gente vai fazer um molde super simples, tá? Então, vou começar aqui com... vou começar com a lateral, que é 30 de altura. Vou pegar desse lado aqui. E eu vou aumentar 1 centímetro, que vai ser o centímetro da costura. Então, eu vou aumentar em cima, embaixo e nas laterais. Então, de 30 vai passar para 32. Aqui eu tenho 32. E de 22 vai passar para 24, que vão ser as costuras. 24 vai dar aqui. Eu fiz muito... Tudo bem. Deixa eu fazer ele mais pra cá.
Então, 24 de largura, aí eu tenho mais 32 de altura. Vamos dar aqui. Meço também 32 aqui. E 24 aqui. Bom, esse é o meu molde. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou arredondar esses cantos, tá? Se vocês tiverem a régua de cantos, ótimo. Se não, pega qualquer coisa que vocês tenham. Aqui eu tenho o rolinho do viés. É só pra arredondar os cantos. Aqui. E eu vou recortar isso aqui. Bom, meninas, então, no final das contas, eu peguei minha régua de cantos e eu fiz com o raio de 4 centímetros. Porém, se a gente quiser ousar um pouquinho, eu posso deixar assim também o molde, porque ele vem aqui na minha máquina, ele vai chegar aqui mais ou menos, e a parte de cima, como é menor, ele vai ter uma folga. Eu posso deixar isso aqui. Ou se você quiser ousar realmente a gente fazer uma modelagem bacana, eu posso diminuir aqui um pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu vou colocar aqui, eu tenho 14, então eu vou medir 14 centímetros. Aqui na parte de cima eu vou colocar 15 para não ficar muito estreito. Deu aqui. E eu vou traçar uma reta até aqui assim, mais ou menos, até um pouco da metade. E depois eu vou fazer uma curva aqui, para não ficar muito acentuado. Então, a gente pode fazer isso, ousar, para você fazer o modelo da máquina. Eu posso até fazer um teste depois para ver se vai dar certo, dá? Ou então eu posso cortar direto e deixar ele reto mesmo, tá? Fica muito a critério. Eu acho que eu vou cortar. Bom, então esse aqui é meu molde. Aí o que eu vou fazer agora? Eu pego o tecido principal, a gente ainda não tá trabalhando com painel, tá? Eu vou pegar o tecido principal, eu vou cortar 4 vezes, vou cortar 2 vezes no tecido externo, 2 vezes no tecido interno, e vou cortar mais 2 metades, dessa maneira, que vai ser o bolsinho, tá? Então, eu já vou mostrar pra vocês. Bom, meninas, então eu tô usando esse tecido como tecido externo. Só lembrando, se vocês fizerem o que eu fiz aqui de mudar o molde, vocês vão ter que cortar o tecido, a lateral espelhada, ou seja, dobrá-lo e cortar 2 frentes, uma para cada lado. Então, vejam que as 2 frentes aqui, uma ficou com uma ponta para um lado e outra ponta para o outro. Então, vocês têm que cortar espelhado. Se vocês fizerem ele reto, não tem problema. Dá pra cortar os dois na mesma direção. Então, eu tô usando esse aqui como tecido externo, esse como tecido interno, e eu vou fazer os bolsinhos dessa cor. O bolsinho que eu fiz, por enquanto ele ainda não tá certinho, mas eu cortei a metade desse molde, eu deixei ele quadrado, depois a gente acerta. Agora, eu preciso da medida total da máquina circular. Então, eu vou fazer o seguinte, para dar certinho, eu vou medir o meu molde. Vou ver quanto que ele vai dar. É claro que depois a gente vai acertar, mas eu preciso de uma medida aproximada. Bom, aqui ele tá me dando 78. Então, eu vou cortar uma faixa de 78 comprida e 52 de largura, que é aquela medida da parte de cima que a gente tirou,
tá? Então, 52 por 78, vou até marcar aqui. Cadê? Aqui, 52 por 78. Vou cortar uma tira longa. Essa tira, a gente vai colocar ela na manta. Eu não tenho a manta, já expliquei pra vocês no outro vídeo. Então, eu vou usar aquele estruturador de espuma, que também fica muito bacana. É um pouco mais caro, mas é o único que eu tenho aqui. Então, se vocês puderem utilizar ele, legal. Se não, vocês usem a manta, tá? Então, eu vou estruturar na manta esse pedaço de 52 por 78... e as duas laterais da parte de fora, que são essa aqui. O bolso, eu vou estruturar uma parte de cada lado, então são os dois lados. Eu vou estruturar só duas partes, que é uma para cada lado, com a intertela fina, só para ele não ficar muito mole. Então, eu vou colocar a intertela e eu já volto para vocês. Bom, meninas, então eu já colei a manta aqui na parte principal. Eu vou deixar ele um pouquinho de lado e vou trabalhar agora. E também colei a entretela numa das partes do bolso. Agora a gente vai recortar o painel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a metade entre a linha tracejada e a linha cheia. E vou recortar o painel. Bom, recortado o painel, a gente volta para o corpo principal. Eu coloquei ele de comprido e eu vou marcar o meio. Então, eu vou dobrar aqui e fazer um pique dos dois lados. Ok. Do centro, da metade para baixo, eu vou colocar o painel. Então, eu vou centralizá-lo aqui, mais ou menos. E vou ter uma noção, agora a gente pode medir as laterais, pra ver se tá tudo ok. 6 centímetros, 7, vou colocar um pouquinho mais pra cá. E daqui, 4 e 4, ok. Então, eu vou costurar o painel aqui em volta, nessa linha cheia interna, e depois a gente vai colocar um viés para poder tirar essa margem branca. Eu posso também já costurar o viés em seguida, mas eu prefiro assim fazer passo a passo. Então, primeiro eu vou passar uma costura em volta e vou aproveitar também fazer um pouquinho de quilt aqui, utilizando essas linhas, esses desenhos, só para dar um charminho a mais. Só uma coisa, antes da gente começar a costurar, vocês coloquem o painel em cima da máquina para ver como ficou localizado o desenho. Então, aqui o meu, ele tinha ficado muito para cima, aí eu baixei ele um pouquinho para ele ficar mais para a parte de baixo. Agora sim, eu posso começar a costurar. Bom, aqui você tem bastante elementos para poder trabalhar. É que eu tô com escassez de tempo aqui, agora não dá para eu fazer, mas, por exemplo, dá para você passar uma costura em cima dessas linhas, fazer o contorno da máquina, desse lacinho, fica muito charmoso. Então, eu gosto primeiro de colocar a manta e depois fazer a costura, porque dá aquele aspecto de fofinho, é um diferencial do seu trabalho. Bom, agora eu passei só uma linha aqui em volta, fazendo mais ou menos o contorno da parte dos tecidos aqui. E a gente vai colocar agora o viés. Então, eu vou pegar um viés de 2,5 centímetros, eu vou cortar em 4 partes, 4 medidas total. Então, 2 medidas, elas vão ser exatas. Eu vou cortar aqui as laterais com a medida exata. E o comprimento, eu vou cortar um pouquinho maior, que é pra gente fazer o arremate. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o viés aqui em cima, escondendo essa parte branca.
vou colocar o viés aqui dobrado, tô usando o viés de 2,5. E vocês, se vocês tiverem um pontinho decorativo, fica bem bacana aqui. Eu vou escolher um pontinho decorativo e vou fazer ele aqui, mas se vocês quiserem também podem passar duas costuras, tá? Como o viés é largo, a gente passa de um lado e depois passa do outro para poder fechar o viés. Aí eu vou fazer dos dois lados e já mostro para vocês como a gente vai fazer no comprimento. Então, meninas, passei um pontinho decorativo aqui em cima do viés, isso é opcional, obviamente. Então, agora o que a gente vai fazer? Para finalizar a parte de cima, eu vou dobrar o viés e vou fazer uma dobrinha aqui na ponta para dar o acabamento, tá? Escondendo a dobra. Então, eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa lá no final. Eu dobro a pontinha para poder esconder o acabamento, tá? Então, aí a gente já finaliza a parte do painel. Bom, meninas, então eu já finalizei essa parte. Agora eu vou dar dois conselhos para vocês, tá? Que é a primeira vez que eu tô fazendo esse painel também, então eu já percebi quais são os problemas. Primeiro que eu tô trabalhando com o foam, e o que que acontece? Ele não desliza na máquina. O que que acontece? Olha aqui. Os pontinhos, eles não saem homogêneos, tá? Que não é um grande problema, é só uma característica pertinente ao artesanato. Só se você quiser, obviamente, um trabalho perfeito, a gente pode sanar de duas maneiras. Ou usar a manta desliza. Eu tô acostumada a quiltar na manta, por isso que eu tive esse problema agora. Ou então colocar uma folha de papel na parte de baixo para ele poder deslizar na máquina e não dar esse tipo de problema. E a segunda coisa, aqui, eu sou muito chata com essa coisa de ficar torto, aqui ficou um pouquinho torto, não sei se vocês conseguem perceber através do vídeo, por quê? Porque eu não alfinetei antes. Então, vocês posicionem o painel, alfinetem, deixem ele bloqueado para ir começar a trabalhar, tá? Então, meu conselho é esse. Agora, a gente vai colocar o forro. Então, eu vou posicionar o forro aqui na parte de trás. Eu vou passar uma costura de segurança bem na pontinha, em torno, pra gente poder segurar esse forro aqui, porque senão o forro vai ficar solto lá dentro, ou seja, quando eu tiro a capa da máquina, o forro, ele solta. Então, a gente vai prender ele primeiro nas laterais e depois eu vou fixar a alça aqui no meio, na parte de fora, já com o forro. Isso vai me ajudar a prender o forro e ele não soltar. Aí a gente vai conferir as medidas, ver se tá tudo ok, e refilar o que tá sobrando, e a gente já vai trabalhar com as laterais. Bom, meninas, então eu já costurei a volta toda, refilei, já conferi as medidas, tá? Só um detalhe, aqui eu tinha falado 52, mas eu tinha esquecido de adicionar aquele 1 centímetro a mais. Então, a minha medida é 54. Se por um acaso você tiver uma FAF Expression, você pode usar as mesmas medidas que eu tô usando. Agora, a gente vai pra lateral. Eu vou começar pelo bolso. Então, o bolso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, aqui eu não tenho, mas eu vou colocar frente com frente. Aliás, eu vou colocar frente com frente desses dois bolsos laterais. Eu vou costurar só a parte de cima. Aqui, eu vou passar uma costura aqui em cima, eu vou virar e colocar um viés em cima, tá? Então, não preciso costurar as laterais, que a gente vai colocar junto com o bolso principal. Olha lá, eu viro e coloco só um viés decorativo aqui na parte de cima. É só para decoração mesmo, porque se vocês quiserem podem colocar uma renda, um vivo. Tem tanta coisa que fica bacana aqui. Então, é só uma decoração. Eu vou colocar um viésinho aqui.
só pra gente seguir o mesmo padrão da parte da frente. Bom, então eu coloquei o viés só para dar um diferencial. E com a parte onde tem entretela, eu vou fixar na parte da frente do bolso. Então, eu vou fixá-lo aqui, dessa parte. Eu vou fazer uma costurinha lateral para fixá-lo. E faço aqui por trás também, só aqui nas laterais, a parte de... Tudo bem, a parte de baixo também. Então, eu faço uma costura para fixar nas laterais e na parte de baixo. É só uma costurinha de segurança para o bolso não sair do lugar. Porque depois ele vai ficar tudo embutido. Bom, costurei meu bolso, eu vou cortar esses excessos aqui, que a gente não tinha dado a forma para ele. E agora eu vou colocar a manta nele também. Eu vou precisar de manta aqui na lateral. Bom, ele ficou assim, o bolsinho. Eu vou fazer isso do outro lado, igual. E depois eu vou colocar a manta nas duas laterais. Aí eu já volto pra gente poder começar a encaixar. Bom, meninas, então eu já coloquei aqui a minha manta. Então, ficou um pro lado, outro pro outro, porque eu fiz aquela curva aqui. Só que se vocês estiverem usando o molde reto, ele vai ficar, obviamente, as duas partes iguais. Eu tô com o lado espelhado. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar o forro na parte de trás, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, eu vou passar uma costura em volta para fixar o forro. Em seguida, eu já tinha encontrado aqui o centro da minha peça principal e eu vou fixar uma alcinha só pra ficar aquele charmoso pra gente ter uma alcinha pra puxar. Então, eu tenho a largura de... peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho 54, a metade vai dar 27. Então, aqui eu tenho 27, aqui é o centro da minha peça. Eu vou centralizar aqui, eu vou buscar o meio, exatamente aqui. Eu vou dobrar, aqui eu tô usando uma tira de 30 centímetros, tá? Então, eu vou dobrar e vou puxar um pouquinho, mais ou menos 1 centímetro. Deixa eu medir aqui, vou fazer certinho. Eu tenho 14 centímetros, eu vou diminuir 1 centímetro aqui, então eu vou medir 13 e 13. Então, eu dobrei um pouquinho pra dentro, eu dobrei cerca de 3 centímetros, aí eu puxei 1 centímetro pra dentro, pra ele poder fazer a curva. Eu vou posicionar ele aqui
e vou costurar, vou fazer um quadradinho aqui dos dois lados, tá? Aí vai ficar a alcinha aqui, eu vou colocar ela exatamente no meio. Dá até pra puxar um pouquinho mais, eu vou puxar 2 centímetros pra ficar mais curvado aqui. Então, 12, 12 a partir da metade, tá? Então, eu vou fazer um quadradinho aqui e depois, em seguida, a gente vai fixar as laterais. Bom, meninas, então eu já coloquei a alcinha, olha só, ela ficou assim. E eu coloquei ela depois do forro para ajudar a fixar o forro e prendê-lo na manta. A gente não tá usando aqui uma R2. Agora a gente vai começar a finalizar, então eu vou fixar a parte interna, a lateral. Então é o seguinte, lembrem-se que a minha máquina eu fiz dessa maneira e essa parte mais curva é a parte da frente, então obviamente eu vou jogar ela pra frente. A gente vai fazer o acabamento com viés, tá? Não fiquem bravas comigo, mas é fácil. Então eu vou clipar toda a lateral pela parte interna. Então aqui eu coloquei frente com frente e vou fazer isso pela parte interna. Eu vou começar pela frente porque se der alguma diferença, eu vou tirar na parte de trás, porque senão corre risco de afetar o nosso painel. Aqui eu faço bem a curvinha. Vou prendendo bem, tomando cuidado para não deixar nenhuma parte solta. E aqui tem uma diferença. Essa diferença, ela não pode ter aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo de novo e vou descer um pouquinho a parte da frente para poder igualar aqui. Então, mais ou menos a metade do que tá sobrando aqui, eu vou descer e depois eu vou refilar aqui, tá? Então, se a diferença fosse no painel principal, tudo bem, mas eu não posso tirar toda essa diferença da lateral, senão vai ficar mais curta na parte de trás. Ok. Bom, então agora deu mais ou menos a mesma diferença aqui e aqui, então eu posso refilar. Eu vou primeiro pregar tudo, eu vou passar uma costura e depois eu refilo só as laterais. Ou seja, moral da história, a parte da frente ela tem que casar com a parte de trás. Então, se a diferença for só na lateral, não tem problema, eu vou refilar a lateral. Então, eu vou fazer isso dos dois lados e a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta para fixar as duas laterais. Em seguida, a gente vai arrematar com viés e depois dar o acabamento aqui na parte da frente. Olha só, então eu fixei um lado, agora eu vou fixar do outro lado. E a coisa melhor é vocês trabalharem do corpo principal, tá? Não fechando da lateral, mas fechando do corpo principal. Então, eu vou fixar do outro lado e em seguida eu vou refilar e colocar o viés, pra gente dar o acabamento. Bom, meninas, então eu já passei dos dois lados. Agora, antes da gente fechar,
de colocar o viés, o que eu vou fazer? Eu vou lá na frente, desviro e vou dar uma controlada para ver se não tem costura saindo, se não tem costura aberta dos dois lados. Bom, olha que linda que tá ficando, que maravilhosa. É bem grandona, mas é uma peça muito gostosa de fazer. Bom, então tá tudo certo aqui, tem só um pedacinho de costura aparecendo aqui, que eu vou entrar mais um pouquinho. E aí a gente pode já refilar. Então, por que eu vou refilar? Para deixar as duas costuras certinha para poder receber o viés. Então, eu vou tirar o excesso aqui, tomando cuidado para não cortar o tecido. Eu vou deixar as duas costuras em paralelo, uma em cima da outra, para poder receber o viés. Ok. Agora, com o viés é fácil, não se assustem e não fiquem bravas comigo, por favor. Bom, aqui eu tenho uma camada bem espessa, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com viés aberto, tá? Tô trabalhando com viés de 2,5, que é aquele mesmo que a gente fez lá na frente. Então eu vou começar aqui na ponta, eu não vou fazer o arremate ainda, eu vou colocar ele aberto e vou passar uma costura um pouquinho a mais de onde ele faz essa dobrinha. Então aqui eu tenho a referência da dobrinha, vou colocar ali tipo 1 milímetro mais pra dentro, para dar uma margem de segurança, tá? Então eu vou passar ele todo em volta aqui, com muita paciência, com muita calma. Se vocês precisarem, coloquem alfinetes. Esse aqui é aquele alfinete bem fininho que você pode costurar em cima. Então, vocês alfinetem toda a volta, que depois a gente vai virar e acabar de fazer do outro lado. Então, primeiro a gente faz de um lado com muita calma, vai passando aqui nessa margem, e depois a gente faz do outro lado. Bom, meninas, então já passei o viés aqui em toda a volta. Agora é muito simples, a gente joga ele pro outro lado, dessa forma, e eu vou passar uma costura aqui em cima. Então, se vocês tiverem dificuldade, coloquem os clipes primeiro em toda a volta. Em seguida, a gente vai passar a costura e depois a gente vai para finalização, que é a parte aqui a parte do fundo. Bom, meninas, então eu já passei aqui o viés dos dois lados. Agora, para finalizar, a gente vai passar aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do interno, da parte de dentro. Eu vou colocar dessa vez o viés fechado, porque ele consegue abarcar. Então, eu vou colocar o viés fechado, bem na pontinha, seguindo aqui em toda a volta. E depois a gente vai virar e finalizar do outro lado. E uma dica, para começar a colocar o viés, eu vou colocar ele daqui, da parte de trás, e eu vou virar a pontinha para poder começar a colocar, depois eu faço ele em toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu ultrapasso um pouquinho e vou terminar ele aqui por cima. Bom, meninas, então passei em toda a volta. Agora, do jeito que tá aqui mesmo, sem virar pro outro lado, eu vou só jogar o viés pro outro lado e vou arrematar ainda sem virar a peça, que é mais fácil a gente fazer a parte da frente por esse lado. Meninas, olhem só que maravilha que ficou, que linda. Então, as medidas deu certinho, olha só. Aqui nós temos 2 bolsinhos nas laterais para guardar tesoura, guardar os acessórios, o que a gente quiser. Olha só.
e aqui a alcinha para facilitar a gente a levantar. Então, assim, é um projeto muito gostoso, dá um pouco de trabalho, sim, não é difícil. Ele dá trabalho mais pela questão do volume, então, para você manejar todo esse volume, ele fica bem grande na máquina. Mas é um projeto muito, muito prazeroso, olha que graça que ficou. Então, com isso, a gente quase encerra o nosso ciclo da fuxicos e fricotes. Ainda tem mais um vídeo que eu vou ainda fazer hoje, que é um vídeo sobre uma necessaire com um fechamento diferente. A gente não vai usar o zíper, podem ficar felizes que a gente não vai usar o zíper. E espero que vocês tenham gostado. A gente volta em setembro com novos projetos, eu vou fazer várias coisas. E agora eu vou fazer uma pausa e em setembro a gente volta. Então, obrigada e a gente se vê na próxima. Até logo!